Vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 8. Nós estamos na série Aliança. E a organização dos cultos aí sempre nos coloca por último. Então, você prepara uma palavra, daí vem outro e prega na tua frente, né? Tinha preparado uma palavra semana passada, o pastor Sérgio pregou minha palavra. Eu falei, Senhor, me entrega outra palavra aí. Mas alguns conceitos nós vamos estar fundamentando mais essa noite. Amém, irmãos? Abra lá em Hebreus capítulo 8. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. E essa noite nós vamos falar sobre uma aliança superior, baseada em superiores promessas. Abram lá, para nós irmos para a palavra, abram lá em Hebreus capítulo 10. Mais 2 para frente, só para a gente bater num martelo aqui. Hebreus 10, 1. Só vou ler o primeiro versículo, diz assim: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, ou dos assuntos vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aquele que se aproxima de Deus, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuam eles oferecerem. Hoje de manhã nós pregamos uma palavra, eu preguei, né, uma palavra, segundo o coração de Deus, eu creio, porque eu tinha feito um esboço, e eu esqueci o esboço em casa. Aí eu liguei para a Sônia estava com as meninas em casa, liguei para a Sônia, ela mandou foto da pregação, e na hora que eu comecei a pregar, não consegui usar o esboço. Quem estava aqui viu que Deus nos visitou nessa manhã, e a minha oração é que Ele nos visite novamente essa noite, amém, irmãos? Então, nós vamos falar sobre aliança. E a palavra de Deus, ela é baseada em alianças. Assim como a nossa vida tem que ser baseada em alianças. E eu te pergunto nessa noite, como estão suas alianças? Como estão suas alianças? Como está a aliança que você fez com o teu cônjuge? Como estão as alianças que você fez com seus irmãos? Como está a aliança que você fez com seus pastores? Como está a aliança que você fez com o teu patrão? Porque na hora de nós fazermos uma aliança, todo mundo é bonzinho, não é? Quando você está pedindo a mulher em casamento, não, eu te prometo isso, te prometo aquilo, você chega diante de uma autoridade, e a autoridade pergunta, você aceita ela ou ele na saúde, na riqueza, na pobreza, tal. Você fala, aceito. E por que nós não visitamos essas questões? Quantas vezes você fez o balanço se de fato você está amando a tua esposa, amando seu marido, conforme você assumiu diante de Deus? Como anda a sua aliança com o seu pastor? Porque provavelmente quando você chegou aqui ou chegou em outro lugar, você ofereceu tudo. Eu vim aqui para servir, ou deveria ser assim. Eu vim aqui para servir, eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero lavar o banheiro, eu quero limpar, o que tem para fazer? E quando por algum motivo essa liderança não atende a expectativa, você simplesmente vai embora. E muitas vezes, você não entra lá na sala do apóstolo, como você fez quando você entrou, e você pede para, apóstolo, estou saindo por isso motivo, e está tudo bem, beleza. Às vezes você só manda uma mensagem. Às vezes você só liga. Ou às vezes nem isso. E a quebra de uma aliança, toda quebra de aliança é uma maldição na nossa vida. Isso é muito sério. Deus já mudou a pregação aqui já. Talvez nós tenhamos alianças quebradas no nosso passado que tem travado a nossa vida. Porque nós assumimos coisas, compromissos,
alianças diante de homens que estão falando diante de Deus. Isso é muito sério, irmão. Porque uma aliança cumprida, ela te traz credibilidade perante o mundo, sabia disso? Eu estou casado há 15 anos. Namoro há 18 anos. Em agosto agora fazemos aniversário de namoro. 18 anos juntos. Graças a Deus com a mesma mulher. Estou na igreja, eu e minha esposa, 13 anos, na mesma igreja. Porque um dia eu fiz uma aliança. E essa aliança só será quebrada se Deus pedir para quebrar. Enquanto Ele não pedir, não será quebrada. Eu estou na mesma empresa há 14 anos. Por que eu digo isso para vocês? Não é porque eu sou melhor que vocês ou pior, enfim. Porque eu acredito na aliança. Eu acredito no comprometimento que eu assumi perante essas lideranças. Quando eu cheguei para pedir emprego na minha empresa, eu cheguei lá arrasado, irmão. Eu ganhava um salário mínimo. Tinha acabado de casar com a Jana. E eu prometi, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou fazer muito mais que pedirem. E graças a Deus estou fazendo isso até hoje. Isso tem sido reconhecido pelos líderes da empresa, pelos clientes e tudo mais. Então eu peço para você refletir, como estão suas alianças? Eu peço a Deus que nessa noite, Deus resgate a tua lembrança, alianças que você fez, talvez você não está cumprindo. E toda aliança, irmão, toda aliança exige sacrifício. O casamento, para a gente ser bem didático, é uma aliança que exige sacrifício, exige ou não exige? Porque você sai do namoro, vai lá, come a sopa, daqui a pouco você está com moral, a sogra faz um bifinho para você. A minha sogra fazia assim para mim, fazia um bifinho e um pouquinho de arroz. Rodrigo, deixava lá separado. O Joel se esbaldando na sopa e eu comendo um arrozinho e um bifinho. A moral cresceu. Mas chegou num dia 5 de dezembro de 2009, que eu cheguei solteiro, saí casado. Agora nós estamos morando junto. Agora você vê que a pessoa, embora são pouquíssimos defeitos, tem algum defeitinho. Embora seja imperceptível, mas assim Por exemplo, assim, ó, você casa pensando que você casou com uma cozinheira, Gabriel. Aí você chega lá e fala, irmã, chegou a tua hora de brilhar. Faz teu nome. Aí a irmã vai lá, deixa comigo. Fez lá um macarrão, irmão, que não dá para identificar se era macarrão, lasanha. Eu tive que cortar a batata. E ela com vergonha, assim, a batata é o Adriano, desculpa, Adriano. Adriano, é batata, irmão, pode chamar ele de batata. Aí eu tive que cortar o macarrão, assim, né? Daí ela toda com vergonha, ai, amor, me perdoa, passou do ponto o macarrão. E aí a especialidade era macarrão calabresa, só que ela pensou que eu gostei, daí ela fez 6 meses seguidos. Só que eu não casei com uma cozinheira. Eu casei com uma mulher. Eu casei em cima de uma promessa. Eu fiz uma aliança com ela. Se você não cozinhar, eu cozinho, não tem problema nenhum. Vamos fazer uns cursos juntos aí, deixa que eu cozinho, não tem problema. Porque toda aliança, ela é composta por direitos e deveres. E quando a gente entra no casamento, quando a gente entra em alguns relacionamentos até espirituais, como é o caso da igreja, estou usando esses 2 exemplos que fica mais didático. A gente só quer o dever. O que você tem para me oferecer aí? Faz a comida, lava a roupa. Eu quero amor sempre quando eu quiser. Quero casa arrumada. E os deveres? E as obrigações? De vez em quando nós tratamos de algumas pessoas, ou a gente conversa com algumas pessoas, aconselhando, e o apóstolo nos ensinou que toda pessoa que a gente aconselha, a gente tem que fazer pergunta. Porque se você decretar alguma coisa, pode ser que a pessoa fique, peraí, o que você está tirando conclusões? Então a gente faz pergunta. Então quando um casal vem, estou com dificuldade lá no casamento, etc. e tal, daí nós perguntamos, como é que está os princípios da aliança? Como é que estão os deveres? Como é que está a vida com Deus? Como é que está a leitura bíblica? Como é que está a leitura bíblica? Tá certo, né? Está lendo a Bíblia? Não, é que não está dando tempo, que não sei o quê, vida corrida. Não dá tempo de orar, rapaz. Eu falo, é impossível Deus mudar teu casamento.
Já falei na frente de pessoas que estão aqui. Falei ou não falei? Não precisa se manifestar. Não tem como, irmão, porque se você não cumprir os princípios da aliança, não tem como Deus operar. Porque Ele age em cima da aliança. A linguagem de Deus é a linguagem da obediência. Obediência a quê? A sua lei. E quando Deus cria a terra, e Ele coloca o homem no Éden, Ele faz uma aliança com o homem, uma ordenança, porque a aliança no Antigo Testamento, a palavra aliança, queria dizer uma ordenança, um mandamento, o original da palavra hebraica. Aí Ele fala assim, ó, você pode comer de tudo, todas as árvores do jardim, tudo. Aqueles pêssego desse tamanho, manga desse tamanho, melancia. Quem já viveu num pomar, que morou em algum lugar que tinha pomar? Alguém? Apóstola? A irmã? Eu morei no norte, em Vaiporã, dos 8 para os 10 anos. E lá tinha um pomar que o meu bisavô plantou. Tinha de tudo, gente. Laranja, jabuticaba, manga. E a gente gostava de ir à tarde lá para se deliciar nesse pomar. Então o pomar é um lugar gostoso. E Adão tinha um pomar só para ele. Só que Deus deu uma ordenança para comer de tudo. Só não pode comer daquela árvore lá. Está proibido de comer. Porque se você comer, certamente morrerás. Aí nós conhecemos a história, ele vai lá, a esposa, a Eva dá ouvidos à serpente, a serpente fala, não, pode comer, Deus não quer que você seja igual a ele, pode comer, não tem problema nenhum. Ela come, dá para ele, e nós estamos como estamos. Nascemos em pecado, e em pecado concebeu nossa mãe. Por causa do quê? Uma quebra de aliança. Olha como é terrível, irmão, a quebra de aliança. Toda aliança quebrada traz maldição. Outra aliança, Deus com Noé. O pecado subiu tanto que alcançou o céu. Aí Deus decidiu, vou acabar com a humanidade, vou restartar, vou apertar o botão do reset e vou dar um reset na humanidade. E eu escolho você, Noé, para ser o salvador do mundo. Irmãos, eu gosto de olhar o Antigo Testamento à luz de Jesus. Porque em todo o Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, está apontando para Jesus. Assim como nós lemos em Hebreu que as coisas do Antigo Testamento, a antiga lei, ela apontava, eram sombra daquilo que estava por vir, Jesus Cristo. Então Noé aqui ele está representando Jesus. Noé vai salvar a humanidade através da sua família. Uma família salvando a humanidade. Avivamento através da família. Então, olha o poder que a tua família tem, irmão. De salvar o mundo. Eu acho que vocês não creram. Vou repetir. A tua família, Rodrigo, tem o poder de mudar o mundo. Porque a palavra de Deus diz que onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, lá em Josué capítulo 1, Deus nos dará como herança. Então, se você venceu pecados geracionais, os teus filhos vão caminhar em herança em assuntos resolvidos por você. Então, se você sofria com pecado de adultério, agora você não sofre mais, porque você está em Jesus. Amém? Teus filhos não vão precisar lidar com isso. O meu avô era um assassino. Ele sacava arma para qualquer um. Um dia um cara sacou mais rápido que ele, deu 8 tiros nele. E quando eu era pequenininho, eu era muito briguento, não levava desaforo para casa, irmão. E a minha avó falava assim, ó, você é briguento igual teu avô, vai ter vida curta, se continuar assim. Deus me encontrou com 12 anos, e a minha vida mudou. Eu acho que eu nunca mais briguei, e levei desaforo para casa. Comecei a levar desaforo para casa. As minhas filhas, a Sara e a Ana, não vão precisar mais lidar com isso. Porque eu pisei no lugar que é herança delas. Se você sofria com coisas, pecados, que os teus pais passaram para vocês, teus filhos não vão precisar lidar com isso. Porque isso foi pregado na cruz. Irmãos, eu não tive pais cristãos comprometidos com Deus. Os meus avós não eram comprometidos com Deus. Você imagine como a minha vida seria muito mais fácil se eles estivessem compromissados com Jesus. Muitas questões emocionais eu não precisaria lidar.
Muitas questões que eu tive que ir tratar com liderança, tratar com um terapeuta, tratar na Bíblia, tratar em Jesus, eu não precisaria, porque os meus pais estavam me ensinando desde pequeno. Isso aqui é certo, filho, isso aqui está errado. A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo. Eu teria cometido muito menos erro, porque eles estariam pisando num lugar que me daria uma herança. E Noé, você imagine Noé chegando para a esposa, porque ele recebeu aquela ordenança de Deus, ó, vai construir uma arca. Qual que é o tamanho, Senhor? 150 metros de comprimento, 25 de largura, faça pavimentos, porque vai entrar casais de animais de todas as espécies, e a tua família tem que ter um lugar para ficar. Beleza, Senhor, se o Senhor está falando, me dá condições. Ele tinha 500 anos de idade, então era um senhorzinho, jovem, de 500 anos de idade. Você imagina ele chegando para a esposa. Amor, Deus falou comigo. Glória a Deus, aleluia! Deus falou com você, fala o que ele falou. Pediu para construir uma arca de 150 metros por 25 de largura, e nós vamos ser salvos nela. E vamos colocar todos os animais. Você imagina a reação dessa mulher. O quê? Vamos começar hoje. Levou 100 anos para ele concluir. Você imagine 100 anos, irmão, em cima de uma promessa, em cima de uma aliança. Nós conhecemos a história, as águas inundaram o mundo, a arca subiu, depois baixou, aí Deus fala de novo com Noé, e ele fala assim, ó, eu vou colocar um símbolo da aliança, porque eu nunca mais vou acabar com a humanidade através da chuva, do dilúvio. Qual é esse símbolo, irmãos? O arco-íris. Toda vez que Deus olha para o arco-íris, ele se lembra da aliança que ele fez com a humanidade, através da vida de Noé. Então toda aliança tem que ter um símbolo. A aliança que eu tenho com a minha esposa está aqui, ó. Símbolo. E de vez em quando, eu faço jiu-jitsu, né? Inclusive ontem peguei minha faixa marrom. Cuidado comigo, hein? Tô brincando, mais 2 anos faixa preta, irmão. Você vai ter um pastor faixa preta, Rodrigo. Aí eu quero ver se vacilar. Brincadeira. Aí, irmãos, de vez em quando eu tiro tem que tirar, né, para treinar, porque senão pode machucar o dedo. Aí eu esqueço a aliança dentro da bolsa. Aí chega em casa sem aliança. Primeira coisa, eu estou entrando no portão lá de fora ainda. Ela já está me mandando mensagem. Estou vendo você sem aliança. Nessa altura do campeonato, guerreiro, cadê a bandoleira? Porque é um símbolo. E Deus olha para o arco-íris e se lembra, ei, eu tenho uma aliança com a humanidade. Outra aliança muito famosa, a aliança de Deus com Abraão. O cara estava lá em Ur dos Caldeus, tranquilão, Deus aparece para ele e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te dar. Pega tuas coisas aí, rumo, eu vou te mostrando no caminho. Você imagina uma proposta dessa, irmão? Deus chega para você e fala assim, Nilton, pega um ônibus na rodoviária para o norte do país e no caminho eu vou te mostrar onde você vai parar. Eu contei de manhã, não sei se eu contei certo, mas não foi assim com o apóstolo? Você imagina, irmão? Só que Abraão não estava sozinho. Tinha uma esposa, servos e um monte de animais. Ele teve que sair de perto dos seus pais para ir em direção da terra que Deus ainda ia mostrar. Só que ele obedeceu em partes. Porque ele levou a parentela junto. Ló. E Ló trouxe problemas para ele. Uma hora eles estavam brigando lá, pastor com pastor, servo com servo, estavam se desentendendo. Abraão chegou e, cara, você vai ter que ir para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para cá. Nós vamos ter que se separar. Por quê? Toda desobediência gera maldição. Se nós não cumprirmos a aliança com Deus de uma forma completa, isso vai atrasar a nossa vida. E Deus confirma na vida de Abraão a aliança através de um filho. Ele fala assim, ó, Abraão, você está com 75 anos, né? Tô, senhor. Já pensou em ter filho? Então, senhor, eu sou velho agora, minha esposa é idosa também, não podemos ter filhos, então está tudo bem. Eliezer, que é meu servo principal, vai herdar tudo isso e está tudo bem. Deus falou assim, não, vai sair de você a descendência. Eu fiz uma aliança com você. Então eu creio, Senhor, amém. Demorou 25 anos, irmão, para a promessa se cumprir.
Por que você está com tanta pressa para que a promessa se cumpra na tua vida? Às vezes pode ser que você está orando por alguém, está orando pelos seus pais, está orando pela conversão de alguém, faz 2 meses e você já está desanimando. Eu orei 23 anos para minha mãe vir para Jesus. E ela está vindo. De uma forma tranquila, sem chamação, irmão, sem... Ela está vindo porque ela quer. Parou de fumar, foi para o encontro com Deus. Depois do encontro com Deus, nunca mais fumou. Irmão, confia na promessa. Você está aliançado com Deus, irmão. Você tem uma aliança sobre você. E Abraão, os 25 anos demoraram, eu vou dar um jeito aqui. Foi lá, né, fizeram um enjambre lá com a Sara, tal, pegaram a serva teve um filho, Ismael, que não era o filho que iria gerar a descendência que Deus queria para ele. Teve problemas com esse filho até hoje. Sabe quem são as descendências? Sabe qual é a descendência de Ismael, irmãos? Os muçulmanos. O Islã. Aquela lá é a descendência de Ismael. Conflita com o povo de Israel até hoje. Olha como uma desobediência pode gerar maldição. Isso precisa ser quebrado, irmão. Nós precisamos obedecer, começar a obedecer nas pequenas coisas, irmão. Será que eu falo? Irmão, cansa, irmão. Você ficar falando as mesmas coisas que a pessoa adulta. Tem regras. O apóstolo pede assim, ó, só quero isso, isso e isso. A gente vem e repassa. Toda semana tem que repassar de novo, porque é uma desobediência sem fim. E a nossa vida pode estar travada por causa disso. Isso é muito sério, irmão. Daí você tem que falar com o homem barbado, cara, é assim, 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 assado. Ô, por que fez de novo isso? Ah, porque não sei o quê, é porque não sei o quê. A palavra de Deus diz que o pastoreio, ou o nosso pastor não pode ser um peso. Está escrito na palavra, Paulo está nos ensinando. Nós não podemos transformar a vida do nosso pastor um inferno, irmão. O apóstolo nunca foi na minha casa para falar do meu casamento. Nunca. Nunca chamei ele assim, ó, estou com crise no casamento. Nunca. E provavelmente não irá. Ele vai lá para comer uma carne. Vai lá para nós se alegrarmos junto. Por quê, irmão? Está escrito, ama a tua esposa. Ela é o vaso mais frágil. Ama ela, dá a vida por ela. E o meu objetivo de vida é fazer essa mulher feliz. Aleluia! E está escrito, irmão, honra teu marido, essa mulher me honra. Eu me sinto honrado. Está escrito, irmão, é aliança. É aliança. Avançando na palavra, aí Deus vai confirmar na vida de Abraão, vai nascer o Isaac e tal. Isaac está lá com 14, 15, 16 anos, o Piazão está adolescente lá. Gente boa, joga bola bem, acampa, sabe fazer fogo, pesca muito bem, conhece a palavra de Deus, temente a Deus. Deus chega, e aí, como é que está o Isaac? Abraão, uma benção, que é bom. Gente boa, é tudo que eu sempre sonhei como filho. Pois é, você vai ter que me dar. Eu quero ele. Eu quero ele. Aí Abraão falou assim, Senhor, mas o Senhor me deu ele, e ele será dele virá descendência, Senhor. Eu quero ele. Porque Deus estava testando a obediência de Abraão, para realmente selar a aliança. Aí o Abraão, nós conhecemos a história, ele vai lá subindo o monte, chega na metade, ele despede os servos, e ele continua caminhando com o menino. Só que nós valorizamos muito o que Abraão fez. Mas você parou para pensar como é que estava o coração de Isaac? Irmão, um piá de entre 15 e 20 anos, um senhor de 100 anos não ia aguentar com ele. E nem na corrida. Se Isaac resolve fugir, Abraão estava correndo atrás dele até hoje. Ele quis se oferecer. Quando Abraão falou assim, filho, você é o sacrifício. Eu imagino isso, irmão. Está escrito isso? Não. Mas não está escrito que ele fugiu. E não está escrito que Abraão teve que ir lá e pegar ele, dar um jiu-jitsu nele ali, um golpe, e segurar o piá e ir lá para matar. Não. Aparece lá nos filmes o piazinho ali, ó. Tranquilinho. É a imagem de Jesus sobre Isaac. Ele quis morrer.
Senhor, pai, se o Senhor falou com você, se o Senhor falou com o Senhor, pode me matar. Ele pergunta, onde está o cordeiro? Deus proverá. Mas ele sabia que era ele, irmão. Cadê o cordeiro? Ele sabia como é que funcionavam os sacrifícios. Nós conhecemos a história, Abraão levanta a mão para matar o menino ali. O anjo fala, não coloca a mão no menino. Deus realmente selou hoje a aliança que ele tem com você. Olha a importância da aliança. Esse homem tem descendência, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos, 12 tribos, eles vão para o deserto. No deserto eles viram uma grande nação, eles ficam lá 400 anos cativos no Egito. Deus vai lá, chama Moisés, e a palavra de Deus diz assim, irmão, lá em Êxodo, o Senhor se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão. Nessa noite, Deus está se lembrando da aliança que Ele fez com você. Não desista, irmão. Continue, persevere, viva em cima da promessa, irmão. Eu não estou falando só de bens materiais, amém, se for isso, amém. Mas a promessa que Jesus disse, eis que vou na frente preparar a morada. Isso é uma promessa, irmão. Ele venceu a morte. A morte foi derrotada aquele dia, Douglas. Nós, cristãos verdadeiros como somos aqui, nem a morte nós devemos temer, irmão. Nem a morte nós devemos temer. E Moisés tira aquele povo do Egito, nós conhecemos a história, aquele povo começa a ver coisas sobrenaturais. Primeiro eles veem as 10 pragas que não toca neles. Eles veem primogênitos morrer. O anjo passar por cima da casa deles quando o selo do sangue do cordeiro estava sobre a casa. Eles saem do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho de pés descalços. E eles vão avançando rumo ao deserto. Se você parar para pensar, irmão, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, 2, 3 e 4, é um resumo da história de Israel. Matança dos inocentes no Egito, amém? Para chegar até o Moisés. Matança dos inocentes na época de Jesus. Batismo de Jesus. O povo passando pelo Mar Vermelho, pés descalços, pés enxutos. O povo no deserto sendo tentado para ver se realmente eles eram um povo escolhido por Deus e eles iam permanecer firmes na promessa. Caíram, adoraram outros deuses e começaram a murmurar. Jesus no deserto sendo tentado 3 vezes. Você viu como tudo se encaixa? Tudo é uma sombra daquilo que estava por vir, Jesus Cristo. Aí Deus dá leis para eles e falou assim, vocês serão a minha nação eleita, vocês serão propriedade particular. Olha que coisa mais linda, irmão. Eu cuidarei de vocês. Irmão, você imagina esse povo. Imagine o povo, passou pés descalços, pés enxutos pelo Mar Vermelho, eles olhando para os lados, assim, até tem nos filmes, né, as baleias passando assim, né? Não sei se foi assim, mas você imagina aquela coluna de água. E não só isso, irmão, tinha uma nuvem que acompanhava eles, uma coluna de nuvem para fazer sombra para aquele povo. Olha o cuidado de Deus com esse povo. De noite, sabe o que tinha de noite, irmão? Uma coluna de fogo que subia até o céu para esquentar eles durante a noite, porque lá faz a temperatura que está fazendo hoje de noite. De manhã, sol escaldante. De noite, frio congelante. Olha o cuidado, irmão. Você imagine as outras nações vindo sondar lá. Quem que é esse povo que saiu do Egito lá, é muito numeroso, e tem um Deus que diz que cuida deles, aí quero ver. O povo chegando lá, subindo o monte para ver o povo. De dia, olhava lá, uma coluna subindo até o céu. O que é isso? Cara, esse Deus deles aí é realmente verdadeiro. Vamos voltar de noite para ver como é que eles estão. A gente pode atacar eles de noite. Voltava de noite lá, um clarão. Olhavam aquela coluna de fogo até o céu. Queria viver nessa época? Ver essas coisas sobrenaturais? Queria, Jonathan? Ver o cuidado de Deus? Você imagina se eu não precisar ir no mercado mais? Quero comer. Coloca a mão para fora, está chovendo maná. Pão caindo do céu. Estou com vontade de comer uma carne. Deus manda codornizes para eles. Estou com sede. Fere a rocha lá que vai sair água. É um povo cuidado ou não é? Mas nem se compara com o que você vive hoje. Sabe por quê, irmão?
Esse povo, ele tinha um representante. Esse povo não podia chegar diante de Deus. Deus falou assim, ó, toda vez que o povo quiser falar comigo, vai ter que falar com um, falar com outro, para o sumo sacerdote, que eu vou explicar como é que vai ser, para ele chegar diante de mim, uma vez por ano. Aí o povo todo ano preparava lá a sua oferta, levava para o sacerdote matava, levava um pouco do sangue para o sumo sacerdote uma vez por ano. O sumo sacerdote era um homem preparado para estar diante de Deus. Ele tinha uma veste branca, depois por cima uma veste azul com púrpura e fios de ouro, uma couraça com 12 pedras preciosas. Aqui em cima ele tinha uma pedra, 6 nomes das tribos de Israel, para o outro lado mais 6 nomes. Olha como era burocrático chegar diante de Deus. Aí esse homem tinha que estar santificado, ele tinha um capuz aqui em cima, santidade ao Senhor. Esse homem tinha que entrar no tabernáculo, quando ele ia entrar no santo lugar, na Arca da Aliança, uma vez por ano, santo. Então ele tinha que fazer vários sacrifícios que estão explicados lá em Levítico, para chegar diante de Deus. Quando ele chegava diante de Deus, uma vez por ano, se Deus aceitasse a oferta dele, ele saía de lá vivo. Se Deus não aceitasse, ele saía de lá morto. Eles puxavam o corpo dele, ou pegavam o corpo dele, porque Deus não aceitou o sacrifício. Aí você imagine, naquele dia, aquele homem está tenso. Será que eu vou morrer? Será que eu vou viver? Eu estou representando a nação de Israel. E o povo ia lá, levava aquelas ofertas, e eles ficavam esperando. Se a fumaça subisse do tabernáculo, Deus aceitou a oração e a oferta, o sacrifício. Se a fumaça não subisse, Deus não aceitou. Aí Deus desce naquela coluna de nuvem, ele desce e ele entra naquele lugar onde está a Arca da Aliança. Aquele homem está de pés descalços diante da arca, ele está com sangue e ele passa em cima da arca. O sangue do cordeiro. Sobre a sua testa, sobre os seus ombros e nas suas orelhas. Aí quando Deus desce, ele olha de cima e embaixo. Ele sente o cheiro do sacrifício. Aí quando ele olha para a arca, ele não vê o que está lá dentro. O que tinha dentro da arca, irmão? Maná, que o povo rejeitou e murmurou. A vara de Arão, o sacerdote que eles rejeitaram, queriam levantar um sacerdote para eles. E as tábuas da lei, que quando Moisés desceu do monte com as tábuas, com a lei, com o mandamento do Senhor, eles rejeitaram, eles fizeram um bezerro de ouro para eles. Então se não tivesse aquele sangue sobre a tampa da arca, Deus iria olhar e se lembrar da falha do povo. Ah, mas Marcel, Deus é onipresente, Ele sabe de tudo. Claro que Ele sabe o que tem lá dentro. Irmãos, claro que Ele sabe. Mas o sangue impedia que a ira de Deus matasse aquele homem. E quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo sobre você. Agora Ele não pode olhar mais, ou Ele não consegue olhar mais os teus pecados, porque o sangue do seu filho está sobre você. Então se você está desanimado, você pensa assim, eu não tenho valor para ninguém, meus pais me rejeitaram, meu pai não me quis, meus amigos me excluem. Sabe quanto que você vale para Deus? Um filho morto, pendurado numa cruz. Esse é o teu valor para Deus. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? E nós lemos ali em Hebreu que tudo que o povo passou, profetas, alianças, mandamentos, leis, eram sombra do perfeito que viria. Por isso que eu te digo hoje, que a tua vida é infinitamente melhor do que aquele povo que foi cuidado por Deus. Porque aquele povo precisava de um representante. Talvez Deus não aceitasse. Talvez Deus não aceitasse o sacrifício. Imagine como é que você ia ficar. Olha o sacrifício que era para chegar até Deus. Através de um representante. Hoje você é o templo. Você é o tabernáculo. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Nós estamos numa superior aliança, baseada em superiores promessas, irmão. A nossa vida tem que responder a isso. Nós temos que viver de acordo com isso, de acordo com a aliança. De acordo com aquilo que Deus revelou na sua palavra.
Nós estamos na nova aliança de Jesus, irmão. Aquele povo, eles esperavam o Messias, que estava por vir. Nós conhecemos Jesus. Antes aquele povo tinha que ir no sacerdote, entrar no tabernáculo, levar o animal, todo aquele sofrimento. Jesus disse, para chegar até Deus tinha que precisar de um sumo sacerdote, tal. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uma superior aliança baseada em superiores promessas. E quais são essas promessas, irmão? Espírito Santo de Deus habitando em nosso coração. Nós reconhecermos o milagre de Jesus naquela cruz. Agora na nova aliança, irmão, o assassino se torna um apóstolo. Paulo. O homem que negou Jesus há uma semana atrás é levantado como líder da igreja. O homem que roubava, que cobrava mais impostos, agora é um evangelista para a cidade. Um endemoniado que assustava toda uma cidade, se torna um evangelista e ganha 10 cidades para Jesus. Essa é a nova aliança de Deus. Nós não tínhamos expectativa nenhuma. Se fôssemos olhar para a nossa vida, irmão, era só destruição. E o diabo, ele chega todos os dias para nós, porque, quero falar uma coisa para você, você é famoso no inferno. Os demônios te odeiam. Porque ele sabe, se você cumprir os mandamentos do Senhor, os princípios do Senhor, você pode fazer um estrago positivo na sua família, na sua geração. Por isso que todos os dias ele chega, eu lembro quem é você. Adúltero. Viciado em pornografia. Ex-bandido. Ex-maconheiro. Eu sei quem é você. Mas agora, o sangue de Jesus está sobre nós. E a palavra de Deus diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Irmãos, na nova aliança, um homem que pecou a vida inteira, até os 47 do segundo tempo, se encontra com Jesus minutos antes de morrer. 2 homens ouviram a mesma pregação. Viram o mesmo homem sendo crucificado. Vendo ele falar as mesmas palavras. Um escarnece. Tu não és aí o rei dos judeus? Desce dessa cruz aí então. Salva você e salva nós. Você não é ninguém. Você merece estar aqui igual nós. Desce daí. Faz um milagre para a gente ver. E o outro ouviu as mesmas palavras e ele só abaixou a cabeça. Cara, fica quieto. Nós 2 merecemos estar aqui. Essa cruz é algo que nós merecemos. É justo nós estarmos aqui. Esse homem não. Esse homem é um homem santo. Esse homem é verdadeiramente o Filho de Deus. E ele se dirige à palavra de Jesus e fala assim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu estou aqui, mereço, e vou morrer, mereço morrer. Mas quando o Senhor chegar no Teu reino, lembra-te de mim. A mesma oportunidade, irmão. A mesma oportunidade. Um escarnece, o outro reconhece. E você imagina aquele homem, irmão, crucificado, há várias horas sofrendo, Dimas o nome dele, primeiro vida louca da história. Está lá crucificado, e ele sente o seu corpo começar a pesar. As chagas começam a doer. O seu coração agora está batendo de uma forma anormal. Ele sente que a morte está vindo. Mas ele recebeu uma palavra. Estarás comigo hoje no paraíso. E ele morre crendo nessa palavra. E você imagina, irmão, o coração parando de bater, ele tem certeza que ele vai morrer. E de repente ele morre. Silêncio total. Escuridão. Silêncio, silêncio, como está aqui agora. E de repente ele escuta um portão se abrir. Ele abre os olhos e tem um homem
com uma coroa na sua cabeça, braços abertos. Entra, filho amado. Entra para o gozo do teu Senhor. Vocês conseguem imaginar isso, irmão? Fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, na nova aliança, aquele que pecou a vida inteira, pela sua ignorância, nos últimos minutos, ele entra com Jesus no céu. Nós vamos encontrar com esse homem, Douglas. Talvez um dia você vai falar para ele, cara, me conta como é que foi a história bem certinho, porque um dia um pastorzinho lá contou lá como é que foi a história, não sei se foi daquele jeito mesmo. Talvez eu tenha contado exatamente como aconteceu. Nós vamos encontrar com ele lá. Nós vamos encontrar com ele. Mas nós vamos encontrar com um homem muito mais importante. Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo está pronto para isso, irmão? Está pronto para se encontrar com ele? Nós precisamos continuar, assim, irmãos, firmes nessa promessa. Firmes na aliança. Ele nos prometeu, eu irei na frente, mas eu vou fazer morada. Eu estou preparando uma morada para vocês. Irmão, não é importante só a morada. Porque muitos de nós, talvez, não aqui, mas em outras igrejas, só estão servindo a Jesus por causa da eternidade. Ou por medo de ir para o inferno. Por que você está seguindo a Jesus? Por medo do inferno? Pelo valor da eternidade? Ou por causa dele? E se ele falar, não tem mais céu? Agora o céu vai ser no Boqueirão. Vou ficar ali no Parque Náutico, quem quiser me seguir, vou estar ali. Irmão, eu estarei ali. Porque eu quero ele, irmão. Eu estou ansiando para ver ele. Para abraçá-lo e falar, Senhor, valeu a pena. Eu estava falando com o Bruninho hoje de manhã, Deus nos quer nos encontrar, irmão, crendo nessa promessa, quando nós estivermos lá com 90, 95 anos, 100 anos. Porque nós vamos chegar lá. Não, vocês não querem? Você imagina, irmão, você lá naquele leito, seja do hospital, seja de casa, sei lá, e você crendo, combati o bom combate, guardei a carreira, cumpri a carreira, guardei a fé.